Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de um pintor, um dos maiores pintores da humanidade, que foi Giotto. Antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Bom, Giotto, né, é um pintor pré-renascentista, mas na verdade ele foi um pintor que ultrapassou a época dele, né? O genial, né? Ele era pintor e arquiteto. Ele nasceu em 1267, numa cidade próxima a Florença, né? E é interessante que ele era filho de um pequeno fazendeiro, né? E tratava das ovelhas do pai dele, né? Então, ele, enquanto cuidava das ovelhas, ele desenhava nas pedras, né? E desenhava muito bem. Então, Cimabue, que era um pintor também dessa época, eu já falei de Cimabue no vídeo anterior, tá? Cimabue, que era um pintor muito importante dessa época, né? Estava passando por lá, então viu aquele menino desenhando, né? E então viu que ele tinha muito talento. Ele pediu para ele desenhar uma mosca, né? Ele desenhou com muito realismo, né? Surpreendeu muito o Cimabue, né? E ele pediu ao pai do Giotto para levar ele como aprendiz no ateliê, né? Então ele se tornou um, um pintor de que, quer dizer, ultrapassou todas as épocas, né? Com importância muito grande. Bom, pouca coisa a gente sabe, né? De quais são os primeiros trabalhos de Giotto, né? Mas possivelmente são os trabalhos, os afrescos, né? Que ele fez na igreja de São Francisco em Assis, né? Ele decorou a igreja, né? O Cimabue também estava decorando, né? Ele fez 28 quadros, né? Com as principais passagens da vida de São Francisco, né? E nessa época, né? Que era no século XIV, né? Em meados do século XIV, o São Francisco tinha morrido mais ou menos há 50 anos atrás, e os devotos, né, tinha muito devoto, né, e eles queriam, né, muito conhecer um pouco mais da história de São Francisco. Então ele fez esses quadros, esses afrescos, né, afrescos é uma espécie de pintura em parede, né. Então nós estamos vendo aí o primeiro, né, que é São Francisco, né, se despojando das roupas e tudo, despojando de toda a riqueza, porque São Francisco era muito rico, filho de um mercador rico, abandonou tudo isso, né, para se dedicar à vida de caridade, também de castidade, né, e pobreza, né. Ele é que fundou a Ordem dos Franciscanos. Bom, nesse primeiro quadro, então, nós estamos vendo São Francisco se despojando das roupas e tudo mais, né, e um burguês oferece a ele a a capa para que ele pise como se fosse um tapete. Bom, Sinabui, ele é muito importante, né? Porque nessa época ele foi importante porque pertenceu ao período do Trecento da Renascença italiana, né? A Renascença italiana é dividida em três etapas: Trecento, né? Que é no século XIV, Quattrocento, que é no século XV, e Cinquecento no século XVI, né? São períodos em que, vamos dizer, começou a nascer a Renascença, né? A, a arte pictórica e também a filosofia renascença, que era uma filosofia e a arte que procurava renascer os valores da cultura clássica, né, de Roma e da Grécia. Nessa época, né, o, essa época, né, a questão da arte, principalmente a pintura e tudo, era tudo sacra. Né? E geralmente é tudo da igreja católica, né? Sacra. E a igreja que fazia as regras e tudo mais. Esse período de mudança, por isso ficou muito conhecido, que é o período pré-renascentista, né? Ou mesmo renascentista, os pintores tentaram, né, melhorar, evoluir a arte, que na arte religiosa desta época era muito baseada, geralmente era a arte bizantina, dos ícones bizantinos, né? Que eram muito solenes, muito
as feições, aspecto dos santos eram muito rígidos, né? Porque era uma espécie de regra, né? Que tinha a igreja, de que os santos, os anjos e tudo, não podiam ser retratados com muito corpo, tudo tinham que ser leves, né? Mas os pintores do Trecento, que foi o começo da Renascença, né? Eles começaram a fazer os detalhes, né? Um livro, uma cadeira, um trono da Nossa Senhora, que com perspectiva, né? Isso é que já foi mudando, porque uma das marcas da arte pictórica, né? Da Renascença é a perspectiva, né? Agora, Giotto, ele não só se destacou por causa desse estilo, né, com perspectiva, como também ele fez também os quadros, né, e os santos ele fez com feições e expressões muito humanas, né? Ele botava a expressão de alegria, de tristeza, bem humanas mesmo, porque na época, né, a Renascença também foi a época em que era o antropocentrismo, né? Em que o homem era o centro de tudo, não a divindade, né? Então era o humanismo, né? Então, tanto os pintores como os poetas, escritores, procuravam fazer coisas mais naturais, mais humanas, menos assim idealizadas, divinas, né? O Giotto era muito amigo, né, do Dante Alighieri. Dante Alighieri é aquele poeta, né, poeta florentino, que escreveu a Divina Comédia, né? Eles eram tão amigos, né, que Dante, né, na Divina Comédia, ele faz a citação sobre o Giotto. Ele não coloca o Giotto nem no purgatório, desculpe, nem no purgatório, nem no paraíso, nada disso. Ele faz uma citação, né, falando que, diz assim, como a glória humana é passageira. Antes era Cimabue que carregava a palma da glória, hoje é Giotto. E Giotto, né, pintou um retrato de Dante, né, no palácio em Florença. Bom, tanto Giotto como Dante, eles tinham muita afinidade também nos valores, né? Eles procuravam, como eu falei, fazer uma figura mais humana, né? E, porque isso fazia parte, né, do movimento renascentista. Podemos dizer também que muito poucas vezes, é muito pouco conhecida algum tipo de têmpora, né? Quadro de têmpora de Giotto, né? Talvez só esse, conhecido mesmo, só tem esse, né? Que é da Majestá. Nesse quadro é muito interessante, você pode ver bastante perspectiva, né? A Nossa Senhora, ela, ela é uma pessoa, ela é quase escultural, né? Quase escultura, é tridimensional, né? E também, né? É uma figura forte, bem forte, uma aparência bem também humana, né? Um olhar terno. Ela podia ser uma mulher daquela região, né? Mulher forte e tudo mais. E é interessante ver também que continua havendo influência, né, do bizantino, né, com os dourados, o manto azul da Nossa Senhora, né? Mas muda muito a perspectiva. Você vê que, como eu falei, é tridimensional, né? Nós temos também dois anjos, né, que oferece jarro de flor para Nossa Senhora, né? E tem aquela arquitetura, né, que dá aquela profundidade, né, do claro e escuro. O trono de Nossa Senhora é também tridimensional, né? Muito importante esse período, foi um período, então, que mudou bastante a arte, né? Como eu ia falando também, Giotto, né? Ele fez outras, outro tipo de arte também, que é uma arte, os afrescos, geralmente, né? Ele fez também. A gente pode ver o sentimentalismo de Giotto, né? Os sentimentos nessas quadros que eu vou mostrar agora, né? Essa, por exemplo, o encontro de São Joaquim com Santana, né? Que nós vemos um gesto um misto de melancolia, de carinho, né? Que no gesto dos dois principais
personagens. E você vê também as personagens que estão ali, também são bastante expressivas, né? Que estão ali nesse quadro, cercando esse quadro, né? Também uma perspectiva muito bonita. E de outro, ele tem também, o que eu acho bonito, né? É que o traço dele é quase infantil, mas é um traço tão perfeito que tem perspectiva, é tridimensional, mas tem muito de infantil, né? Ele fez também, como eu falei, muitos quadrinhos, 28 quadrinhos, né? Com a vida de São Francisco, e são cada um mais bonito que o outro. Você pode ver esse, né? Que é São Francisco ah, pregando para os pássaros, né? E esse outro é São Francisco, né? É, expulsando os demônios, né? Você vê como é interessante um frade também ali, e a arquitetura também medieval que tem ali, né? Agora, o que é também interessante, né? Nós vamos ver um quadro que é curioso, né? Que é a Adoração dos Reis Magos, né? Em que a estrela, o que você vê lá em cima, é um cometa. O cometa, a estrela de Belém é um cometa, é o cometa Halley, que na época, né? Na época, estava apareceu, 1301, apareceu esse cometa, então o Giotto coloca a estrela de Belém sendo o cometa Halley, né? Bom, ele também era arquiteto, né? Era uma pessoa muitos, muitas, sabe, muita talento, né? Ele fez o campanário do Duomo de Florença, o Duomo de Florença, né? Que é todo em mármore, né? Mármore de 3 cores, né? Ele era bastante conhecido também, né? Ele foi, inclusive, homenageado em Florença como um cidadão muito, muito talentoso e tudo mais, né? Ele faleceu, né, com 70 anos, em 1387. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. A história de Giotto, né, e também do Trecento, né, é muito rica, né? Inclusive, inclusive eu tenho vídeos, né, um vídeo anterior que falando também do Trecento em Siena, que fala dos pintores e também do progresso na pintura, né? Se vocês gostaram desse tema, podem assistir o primeiro vídeo. Então, se gostaram, compartilhe com seus amigos e muito obrigada por sua atenção.